ímpios, adúlteros, nem mesmo como esse cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Entretanto, o publicano ficou à distância. Ele sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no peito, confessava: ó Deus, sê benevolente para comigo, pois sou pecador. Eu vos asseguro que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, porquanto todo aquele que se vangloria será desprezado, mas o que se humilha será exaltado. Amém. Poder sentar. Meus irmãos, Lucas, o evangelista que escreve este evangelho a respeito de Cristo, ele tem algumas particularidades. A título de introdução, a gente sabe que Lucas, quando ele escreve o seu evangelho, ele escreve destinado a Teófilo, e Teófilo era um homem da alta corte romana que paga a Lucas aquela empreitada ao fato de Lucas descobrir, saber se era verdade o que se falava a respeito da pessoa de Jesus Cristo. É interessante que você vê Lucas dizer no início desse evangelho para Teófilo que ele ficasse despreocupado, porque tudo que ele havia ouvido a respeito de Jesus, isso era plena verdade. Porque Jesus não somente ele dizia a verdade, mas ele era a própria verdade encarnada, o Filho de Deus, a verdade aqui na terra, que veio para a salvação da humanidade. O Evangelho de Lucas também é visto por alguns estudiosos como o Evangelho dos gentios. Lucas fala muito a respeito de salvação e de curas. Você vai perceber que Lucas sempre vai dar alguns dados que os outros não dão. Lucas também, como ele era médico, ele tem a preocupação de trazer alguns termos médicos no seu evangelho. Por exemplo, quando os demais evangelistas eles falam a respeito daquela agulha que só pode se entrar no reino de Deus, é mais fácil um camelo passar por dentro de uma agulha do que um rico entrar. Enquanto os outros evangelistas usam aquela expressão agulha de costura, Lucas usa a expressão agulha de um cirurgião. Quando os outros evangelistas falam a respeito de febre, eles dizem febre comum, normal, mas Lucas diz febre alta, ou seja, ele é doutor. E eu imagino na mente do doutor Lucas, ele vê muitas coisas na medicina da época que ele não seria capaz de fazer, mas ele deixa relatado que ele viu Jesus, ele entrevistou pessoas que viram Jesus curar, e ele percebe que Jesus, ele não era simplesmente um homem comum, mas ele era um médico por excelência. E quando Lucas sabia na época a escassez de instrumentação médica ou de recursos da medicina, ele sabia que o que Jesus tinha feito era milagre de um médico por excelência, porque Jesus era Deus. Mas quando chegamos aqui no capítulo 18, Lucas vai nos trazer algo interessante. Jesus está falando por parábolas. Jesus tinha um cuidado de trazer alguns ensinamentos do cotidiano para trazer diante disso ensinos espirituais. E a gente vai ver aqui Jesus falar a respeito de duas situações de dois homens. Alguém que era mestre na lei, que cumpria as minúcias da lei, e outro homem que era totalmente oposto. Um homem que para o judaísmo
ele estava fora, era expuro, ele era alguém que não fazia nem parte mais da sua nação, e ele era alguém que era considerado como um cão, alguém destinado ao inferno, o publicano. Então, Jesus ele vai contar essa parábola, ele inicia dizendo o seguinte, que haviam dois homens, e os dois vão ao templo. Os dois vão buscar a Deus. E a gente percebe que na trajetória da nossa vida, todo mundo tem liberdade de buscar a Deus. Todos nós temos plena liberdade de buscar a Deus. E eu quero dizer uma coisa, que busca a Deus, não somente justos, mas injustos também busca a Deus. Busca a Deus não só aqueles que fazem parte do clero, mas aqueles que são da plebe, aqueles que também são impuros, aqueles que são pecadores, também têm oportunidade de buscar a Deus. Um ensinamento, todos vão buscar a Deus. Jesus diz que esses dois homens vão ao templo. É claro que a visão dos demais a respeito do primeiro era uma, e do segundo era outra. Jesus diz que os dois vão, e quando o fariseu chega no templo, ele vai fazer a sua oração. A versão que possuo aqui, ela diz que ele de pé, ele orava no seu íntimo. Mas eu acredito que a versão de alguns irmãos aqui diz o seguinte: ele orava de si para si. A oração daquele homem era dele para ele, ou seja, ela não subia, ela não tinha uma destinação, ela não nem simplesmente saía dele, ela dele para ele. Diríamos que ele podia cantar o hino na época, porque de mim para mim são todas as coisas, a mim seja a glória. A oração que aquele homem fazia era sempre olhando para si e os seus méritos. Em contrapartida, o outro, quando ele chegava diante de Deus para fazer a sua súplica, ele nem tinha a capacidade de olhar para cima. Ele não ia para frente, ele ficava lá atrás. Eu tenho estudado um pouco a respeito dessas questões sobre lei e sobre graça, e eu vejo isso nesse texto. Aqui há um relato simples, mas profundo, indicativo sobre lei e graça. Porque enquanto um está indo diante de Deus baseado na sua lei e na sua legalidade, o outro está indo diante de Deus sabendo que ele não era um praticante da lei, que ele não era alguém que vivia debaixo da lei, mas que ele era simplesmente um pecador. O fariseu era um homem totalmente legalista. Flávio José diz que na sua época, por exemplo, devia ter mais ou menos 6.000 fariseus. A gente sabe que Paulo era um fariseu, e Paulo não simplesmente era um fariseu, mas ele excedia entre os demais no farisaísmo. E Paulo era um homem que tinha um profundo conhecimento da Torá, de maneira extrema, e ele diz que levava isso a cabo a ponto de ele matar outras pessoas por causa do que ele entendia a respeito de estar servindo a Deus. Quando Paulo fazia tudo aquilo, Paulo tinha em sua mente que todas as suas práticas, elas eram baseadas na lei, e nisso ele estava praticando algo para Deus. Mas diante do que ele fazia, aquilo era nada mais, nada menos do que um legalismo. Era nada mais, nada menos do que práticas que ele fazia para se achar justificado ou puro diante de Deus. Mas Jesus vai nos ensinar uma coisa aqui nessa parábola, que não é desse jeito que funciona no reino de Deus, que não é desse jeito que as coisas ocorrem
o julgamento do homem é um e o de Deus é totalmente diferente. Este homem chega para Deus apresentando os seus méritos, seus predicados morais, aquilo que ele fazia que aos seus olhos era agradável a Deus. Eu jejum 2 vezes por semana. Era o costume do fariseu jejuar na terça e na quinta. Só que a lei, a Torá, ela dizia que o homem ele precisava jejuar uma vez ao ano, e não 2 vezes na semana. No dia do Yom Kippur, no dia do perdão, esse dia era obrigatório em todo Israel, o jejum a todos eles. Mas eles, até a própria expressão fariseu, que ele queria dizer santo, separado, puro, então ele se achava tão num nível espiritual tão alto, que ele fazia acima dos demais. Mas aí ele diz para Deus que ele tinha essa prática, o jejum, para chegar mais próximo do Eterno. Ele também diz que ele dava a Deus o dízimo de tudo que ele angariava. A lei dizia que o homem tinha que dar a Deus o dízimo de tudo aquilo que era lucro dele. Mas ele dava de tudo para dizer: eu sou melhor do que os demais. E ele ainda tem a audácia de dizer para Deus que ele não era como um adúltero, como um ladrão, como um pecador e como os demais. E ele ainda chega a apontar aquele outro irmão que está lá no culto. E a gente vê aqui 2 tipos de culto. Aleluia. 2 tipos de culto no mesmo culto. O culto de alguém que está fazendo de si para si, e de outro que não tem nem coragem de olhar para cima, mas que aquele culto que ele está fazendo, ele está chegando diante de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Isso é um princípio profundo, irmão. Eu tenho visto ultimamente as pessoas na igreja de um modo geral, e o fato das pessoas dizerem que não, estão debaixo da lei, mas eles acabam trazendo para si uma espécie de legalismo que faz com que eles percam a direção do que é a verdadeira graça de Deus. Porque se você ler lá em Êxodo, capítulo 19, o verso 8, se não me falha a memória, a Bíblia diz que o povo ele sai do Egito, ele vem para o deserto, e naquela trajetória do Egito ao deserto, Deus opera vários milagres àquele povo. Mas quando chega no deserto e fronte ao Monte Sinai, o povo pede a Deus que Deus dê a eles uma lei. E o povo chega a dizer: olha, Deus, na tradução que foi nos dada, os nossos tradutores, eles deixaram a tradução que, olha, tudo que o Senhor disser, assim o faremos. Mas quando partimos para o texto original, o povo não está dizendo isso a Deus. Ele está dizendo: tudo aquilo que for para que a gente faça, nós vamos fazer para o Senhor entender que nós temos capacidade de cumprir as suas ordenanças. Ou seja, o povo estaria justificado diante de Deus pelo fato do que eles faziam e não pelo que Deus havia feito por eles. O povo perde a noção do que é a graça de Deus. Porque se a gente começar a pensar, qual a diferença entre a graça e o legalismo? Há uma grande diferença. Deus, eles estão rejeitando a graça de Deus. Porque parece que a graça de Deus ela não era tão importante.
Mas eles não perceberam que foi a graça que diante do Egito disparatou todos os deuses egípcios. Que foi a graça de Deus que fez o mar vermelho abrir e matar todos os seus inimigos. Que foi a graça de Deus que fez quando ele chegou em Mara, poucos dias após ter saído do Egito, chega em Mara, aí Deus mostra a sua graça de maneira tremenda, porque ele chega uma água amarga. Moisés ora a Deus e o povo já começa a reclamar. Deus disse a Moisés: Moisés, corta um pedaço de madeira, joga na água, e eu vou dar água para esse povo beber. Cortou a madeira, jogou na água, aquela água que era amarga se tornou água potável, com um simples pedaço de madeira. O que é isso, irmão? A água amarga torna-se uma água doce e potável com um simples pedaço de madeira. Isso era um simbolismo da cruz do Calvário, que transformaria a nossa vida amarga, a nossa vida pecaminosa, uma vida doce, agradável diante de Deus, por causa da cruz do Calvário. Aleluia. Então esse povo parece que começa a perder a noção, e é isso que Jesus está tentando nos ensinar. As pessoas que pensam que a gente chega diante de Deus pelaquilo que a gente pratica. Aí eu vou dizer: olha, essa semana eu orei 2 horas, eu jejuei 2 dias, eu li a Bíblia algumas horas, e diante disso eu estou mais próximo de Deus. E às vezes chega alguém que está diante de Deus e diz: oh Deus, não deu tempo de ler a Bíblia. Oh Deus, eu não tive tempo nem de fazer uma oração. Oh Deus, mas diante de tudo isso, tu sabe a minha dificuldade, mas eu te peço, Deus, tem de misericórdia de mim. E aquela pessoa é cheia da graça de Deus, ela é cheia da comunhão de Deus, totalmente diferente. O que nós temos visto nessa última hora são pessoas que têm essas atitudes e pensam que pelo fato daquilo que fazem é que as faz justificadas diante de Deus. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Porque se nós olharmos para a graça de Deus, a gente vai entender uma coisa: a graça foi quem fez tudo por mim e por você. Nenhum de nós estamos aqui porque somos bons. Nenhum de nós estamos aqui porque temos méritos próprios. Qualquer um aqui levantado, mas eu não faço isso. Todos nós, desde o menor até o mais velho, é pecador. O homem já nasce no seu corpo a genética do pecado. Todos nós somos pecadores diante de Deus. E não há nada que façamos, nada que demos, ou nada que possamos fazer com que Deus seja propício a nós ou chegue perto de nós. A única coisa que pode fazer Deus chegar perto de nós, ser propício a nós, é o sacrifício da cruz do Calvário. A morte do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que Jesus fez é a única coisa que nos faz justificados diante de Deus. Por isso que Paulo diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Foi Deus que deu, irmão, para que nem o homem se glorie perante Ele. Mas mesmo cristãos, irmão, pessoas que conheceram a Jesus, ultimamente eu tenho visto muitos com essa espiritualidade. E a pessoa se acha mais espiritual do que os outros, porque eu oro a noite toda, eu jejum várias vezes na semana, eu leio as escrituras, em um ano eu leio todas as escrituras. Aí o que a pessoa está fazendo, ela está fazendo para ter mérito diante dos outros, mas diante de Deus não é. Porque o que justifica você diante dele
É o sangue do Cordeiro, irmão. É o sangue do Cordeiro. É simplesmente o sangue derramado na cruz do Calvário. É o que faz a diferença entre um e entre o outro. Você sabe por que Deus não nos fulmina quando a gente chega diante dele? Ah, pastor, é porque eu sou homem de oração. Não, senhor. Ah, por que Deus não me fulmina quando eu chego diante dele? Porque eu sou leitor assíduo das escrituras. Não, senhor. Ah, pastor, é porque eu não digo palavrão, eu não... Irmão, não adianta dizer isso, porque todos nós, pelo menos uma vez ao dia, pensamos algo que seja pecaminoso. Na lei de Moisés, se alguém fosse pego no ato ou na atitude, esse era condenado. Mas a graça é muito diferente, porque na graça Jesus disse: pensar, se olhar, pensar, e no teu coração, está no mundo virtual, ninguém viu, mas aqui dentro você pensou, praticou, já é réu. Então eu penso que se aqui dentro Deus viu, olhou, e Ele já deu a sentença, o que faz com que Deus não nos mate quando a gente chega diante dele? O Cordeiro. Simplesmente por causa do Cordeiro. Quando alguém, na época que ia, no dia do Yom Kippur, ia levar o seu sacrifício diante do Gadol Kohen, o grande sacerdote, o que ele fazia? Ele levava o seu animal, e quando ele chegava lá para apresentar o seu animal, para quem o sacerdote olhava? Para o pecador? Para o seu pecado, para a sua falha? Para quem ele olhava? Ele olhava para o animal, olhava para o cordeiro. Ah, não tem mancha, não tem mácula, não tem nada de errado, é de um ano, está certinho, está dentro dos parâmetros da lei. Então ele olhava para o cordeiro, mas não olhava para o pecador. Sabe por que Deus não te mata? Porque quando ele olha para mim, para você, não olha para nós, ele olha para o cordeiro, irmão. O cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. É por isso que nós estamos aqui, é por isso que eu estou em cima desse altar. Não é porque eu posso, porque eu sou, porque eu... Não, irmão, é pela graça do Senhor, a graça que nos deu salvação, pelo sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário. É por isso que nós estamos aqui, e é isso que Jesus está tentando nos ensinar. Aleluia. Glória a Deus. Não é pelo fato de, porque a pessoa, quando ela jejum e ela chega diante da igreja, ó, eu fiz essa prática. Com certeza, se você jejuar e eu não, você se sente melhor do que eu. Eu sou mais espiritual do que o senhor, pastor. É ou não é assim, pastor? As pessoas que ficam 3, 4, 5 horas de joelhos, se o irmão vem, às vezes você nem sabe a situação do irmão, ele orou 5 minutos. Uma vez perguntaram para o pai do irmão Nude, quantas horas você ora? O dia todo? Ele disse: não oro mais do que 5 minutos. É mesmo? E Deus faz, mas eu não passo mais do que 5 minutos sem orar. Então, ele era um homem que tinha comunhão direta, ligado no céu. Às vezes você pensa que a pessoa está aqui desligada na terra, mas você nem sabe, ela está ligada no céu, no trono. Sabe por quê? Porque o sangue do Cordeiro é 24 horas ali, na cabeça dela, na cabeça, na planta do pé. Então, há essa diferença. A pessoa chega e acha que ela é espiritual demais porque ela tem algumas práticas. Aí Jesus vai nos mostrar a diferença. Esse outro homem era um homem que estava totalmente firmado na graça de Deus. E quando ele chega para fazer o seu culto, a primeira expressão dele é uma expressão de arrependimento. Ele começa a bater no peito. Sabe o que ele bate no peito? Eles tinham ciência que daqui de dentro é que procede todos os males do ser humano. Então ele começa a bater dizendo o seguinte: eu não dou conta de tirar esse mal para dentro de mim. Eu não dou conta de tirar isso aqui, é mais forte do que eu. Eu não dou conta de arrancar isso aqui. Então a única atitude era bater no peito.
E eu acho interessante uma expressão que ele usa aqui, ele diz: Senhor, ser propício a mim, porque eu sou pecador. Em outras versões tem a expressão seja benevolente. Mas quando o tradutor colocou propício, esse termo é algo interessante. Ele estava fazendo reportar lá no Antigo Testamento ao propiciatório, que era o lugar do sacrifício. O sacerdote pegava o sacrifício, matava o animal e com o sangue do animal aspergia nas 4 pontas do altar. E quando ele aspergia nas 4 pontas do altar, ele entrava lá dentro do Santo dos Santos, e na tampa do propiciatório era o lugar onde Deus se manifestava e falava com o sacerdote. Quando ele diz Deus se propicia, ele diz: Deus, eu sei que eu sou um pecador, mas tem misericórdia, fala comigo como tu falava lá no Antigo Testamento, em cima da tampa. Tu falava lá no Antigo Testamento, porque o Senhor via, o Senhor perdoava os pecados, baseado na atitude do cordeiro e não do homem, e o Senhor falava com ele lá no meio. A nossa vida é muito mais do que a gente possa pensar e imaginar. É a graça que faz eu e você levantar a cada dia. É a graça que faz eu e você estarmos bem justificados diante de Deus. A graça de Deus é o que faz que Deus não nos mate por um momento em que nós falhamos e nós erramos. Tudo que Jesus fez, isso foi simplesmente por amor, misericórdia e por graça. Não há méritos humanos que nos acheguem diante de Deus. Não há atitude nenhuma aos homens que possa fazer um homem chegar diante de Deus. Mas a única porta que pode fazer com que o homem chegue diante de Deus é a porta de Jesus Cristo. É o sacrifício do Cordeiro. E quando esse homem ele fala para Jesus: ser benevolente a mim, ser propício, pois eu sou um pecador. Irmão, todos nós somos pecadores. E não tem coisa que a gente faça que a gente, ainda que seja um bebezinho, recém-nascido, não tem consciência do que é errado, não tem consciência do que é pecado, mas é pecador. Não tem nem noção do que é um pecado nesse mundo, mas é um pecador. Mas a Bíblia diz que por causa de um homem entrou o pecado no mundo. Mas a mesma Bíblia diz que por causa de um homem esse pecado foi extirpado do mundo sobre a vida daqueles que creem. O sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O seu julgamento mediante o culto dos dois. Qual é a sentença? Jesus diz o seguinte: nesse culto, um homem saiu justificado. E se você perguntasse isso naquela época, na ótica humana, todos diriam que era o fariseu. Todos iriam dizer: ah, mas é o doutor fulano de tal ali, o fariseu, porque é um homem de Deus, um homem santo, um homem que ora, um homem que jejuma, um homem que lê a Torá, um homem que ele faz tudo, e é perceptível que a gente vê. Isso era comum, os fariseus faziam mesmo,
deixava o seu rosto esbranquiçado, arrepiava os cabelos para todo mundo saber que ele estava jejuando. Em contrapartida, o outro não fazia nada disso. Mas no julgamento de Deus, Deus diz: o publicano é que saiu justificado. A justiça de Deus, se nós tivéssemos que ver assim, se a justiça de Deus fosse brilhar, ela não ia brilhar em cima do fariseu, mas ela ia brilhar em cima daquele pecador que entrou ali sabendo que ele era um pecador, que ele não merecia aquilo, mas que se Deus tivesse misericórdia, a graça dele poderia o alcançar e ele sairia daquela noite justificado. E o texto diz que ele saiu justificado. E eu penso que ele saiu dali justificado com o coração leve. Sabe por quê? Porque foi alcançado pela graça de Deus. Em contrapartida, o outro saiu com pesar. Apesar de suas práticas religiosas costumeiras. E o que a gente pode aprender com tudo isso aqui? Nós só temos uma coisa a aprender. Ah, pastor, o senhor quer dizer que a gente não deve mais jejuar? Deve, irmão. E como deve? Mas nós não fazemos isso por obrigação, ou para dizer que somos uns melhores do que o outro, mas a gente faz por prazer e por saber que a gente chega mais próximo de Deus. A gente não vai fazer isso pelo fato de eu estou fazendo e eu sei que eu fazendo eu tenho créditozinho com Deus. Eu sei que nós já ouvimos muitos irmãos falar aí: ah, eu tenho crédito com Deus. E de uns dias para cá eu comecei a pensar em diferente, que eu tenho débitos com Deus. Nós temos débitos com Ele. E o nosso débito só foi pago porque Ele que pagou essa conta, irmão. Foi que Ele que pagou a conta, foi Ele que rasgou a cédula da dívida que eu e você tinha e nos justificou diante de Deus. Então tudo que nós fizemos, ainda que nós fizemos alguma coisa, nada disso é capaz de pagar, seja o que for, um cabelo do que Deus fez por mim e por você. Tudo que Deus fez foi por amor, por graça e misericórdia. Se coloque então. Meu Deus, aleluia. Oh, glória. Tenho visto muito culto farisaico nessa última hora. Pessoas batendo o peito e... Irmão, eu digo isso com experiência. Quantas vezes eu fui pregar e depois de ter jejuado 3 dias, passado a madrugada em oração, e quando chega lá na hora a palavra fugia da mente. Mas já aconteceu de nem dar tempo de pegar na Bíblia. E chegar lá na hora de pregar, eu falei: Deus, se tu não entrar aqui, não vai sair nada, irmão. E sai muito mais do que você pensa. Imagina, quem que é esse? É graça de Deus. Eu me lembro uma vez que uma irmã me chamou para orar na casa dela. E eu tinha muitos dias que não jejuava, né? E também que não estava muito assim empenhado na oração. E ela chamou a vizinha dela. E aí demos as mãos. Quando fomos orar ali, eu só falei: ô Senhor,
Deus, tu conhece o meu coração aqui. Tu sabe como é que está a minha vida diante. Não está no pecado, não. De maneira nenhuma. Eu digo, oh Deus, tu sabe que eu não tenho buscado muito como outrora a tua presença. Mas eu te peço, faz presente, irmão. Na hora que eu comecei a orar, a mulher caiu endemoniada. E eu fiquei pensando, Jesus, e agora o que eu faço? Porque a gente fica pensando, o demônio vai sair por causa que eu jejuei, irmão. E o demônio sai por causa do nome de Jesus. Glória a Deus. Não é porque o que a gente faz. É claro que há situações em que o próprio Jesus diz que precisa de uma consagração maior. Mas eu não posso pensar que o demônio saiu porque eu jejuei, eu orei. Não, ele saiu porque Deus é poderoso e o nome de Jesus continua tendo poder e autoridade. Se fosse assim, não veríamos nas Escrituras o que naquele dia Jesus dirá: muitos dirão no meu nome, eu expulsei demônios, eu falei línguas, curei enfermos e operei maravilhas. Estava desconcertado. Mas quem é que operou tudo isso? O nome dele, porque a glória é dele, o poder é dele, a honra é dele, e tudo é para ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória eternamente. Amém. Tudo é para ele, irmão. Se você está aqui hoje, é por graça e misericórdia. Se nós estamos aqui hoje, é por graça e misericórdia. Porque aprove a ele lá onde você estava, perdido, pecador, e te trazer para a maravilhosa luz. E todas as vezes que eu prego, parece que é como ontem. Eu me lembro quando eu ainda estava perdido, lá no mundo, usando droga e fazendo tanta coisa errada, e ele, na sua infinita misericórdia, ele resolveu olhar para mim. Ele resolveu ir lá me buscar, irmão. Aí você vai pensar: pastor, mas como é que você veio para a igreja? Irmão, eu não fui atrás dele, aleluia. Foi ele que foi atrás de mim. Ele mandou alguém me buscar. E aí eu vejo isso porque a pessoa que me levou para a igreja, ela disse: olha, eu vim de muito longe para te dar um presente. E eu entendo que ele veio de longe para me buscar, me levar para a igreja, para que eu conhecesse a graça maravilhosa que é Jesus. Então hoje, quando nós chegamos aqui, a partir de então eu entendo que chegamos a prestar o nosso culto, a gente vai entender que a gente só precisa chegar no culto e bater no peito e dizer: eu sou pecador. Oh Senhor, se propício a mim. Lembra, Senhor, quando tu manifestava lá no meio da arca. Mas não é mais na arca que Deus se manifestou. Hoje a arca dele é aqui dentro. Como diz o pastor Giovanni, aqui o altar. Aleluia. Aqui é o altar onde ele manifesta a sua glória. Ele mostra que ele é Deus. E você já pensou, irmão, quando ele entra nesse altar, como é que está o altar aí? Irmão, se Deus fosse nos fulminar pelo que está dentro do altar aqui dentro, a gente já teria ouvido. Aleluia. Mas quando ele chega aqui dentro desse altar, ele vê que esse altar está coberto de sangue. Aleluia. E de quem é esse sangue? Esse sangue é do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É por isso que Deus não nos fulmina. Mas a graça e a misericórdia nos alcança de uma maneira sobrenatural. Oh meu Deus. Oh Senhor soberano, santo,